capítulo 17. Faremos a leitura do versículo 7 e do versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa série Vivendo a Bíblia, quero relembrá-lo, estamos estudando a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. Então, todo domingo, a gente está pregando aqui na igreja sobre um livro da Palavra de Deus. Cada livro da Palavra de Deus tem um texto-chave. Cada livro da Palavra de Deus tem um tema. E eu quero abordar isso com você nessa noite. Se você está no grupo da igreja, no WhatsApp, eu enviei um documento mais cedo que ele reporta cada característica que vai ser trabalhada aqui nessa noite. Se você não está no grupo da igreja, procure alguém que você sabe e conhece que está há mais tempo na igreja e peça esse documento para essa pessoa, para você poder dar uma olhada ali. É muito interessante. Mas bom, eu vou destacar essas características aqui com você também, tá bom? Então vamos para a leitura. Você conseguiu encontrar? 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, costumes idólatras que os reis do povo de Deus tinham estabelecido. Bom, no último episódio, o episódio 11, a gente falou sobre o livro de 1 Reis. E o que aconteceu no livro de 1 Reis? A queda do povo de Israel, a queda do reinado de Israel. Israel, em 1 Reis, a gente vê que Israel foi estabelecida por Deus como uma nação potência mundial. Israel tinha mais dinheiro do que todos os outros povos. Israel tinha mais organização do que todos os outros povos. Era uma nação exemplo. Só que Salomão, o rei de Israel, estabelecido por Deus naquele tempo, parou de andar segundo o conselho do Senhor. E Deus permitiu com que a Babilônia subisse e se colocasse acima de Israel, subjugando Israel a um cativeiro. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Algumas quedas, alguns desastres, algumas perdas. Mas em tudo o Senhor ele está trabalhando a nosso favor para que a gente não perca a intimidade com Ele. Para que a gente não perca a proximidade com Ele. O bem mais precioso que Deus tem é o amor por você. O cuidado, o carinho por você. Para Deus, não importa o que Ele vai tirar de você. Para Deus, o que importa é não perder o teu coração. Deus não quer perder o teu coração. Deus não quer perder a tua vida. Deus não quer que o contato que você tem com Ele se perca. Muitas vezes a gente valoriza coisas materiais que o Senhor nos dá. Muitas vezes a gente valoriza bênçãos materiais que o Senhor nos entrega. Mas, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você perdeu algo nos últimos dias, não foi Deus que te entregou. Tudo que Deus te entrega, você não perde. E deixa eu te explicar o porquê disso. Porque quando Deus nos dá bênçãos, é o momento que a gente está alinhado com Ele. Talvez se você perdeu, foi algo que Deus permitiu que fosse tirado de você, porque o seu coração não estava alinhado com Ele. Salomão recebeu toda a proeminência, toda a prosperidade que um rei poderia ter. Salomão teve toda a fama que um rei poderia ter. Mas Deus permitiu a queda, porque o coração dele não estava próximo do Senhor. É exatamente isso que a gente leu aqui. Olha só o versículo 7, de novo aqui, ó. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. E aqui era uma continuidade daquilo que a gente viu no último episódio, no domingo retrasado. A queda do povo de Israel. Contudo, o desejo do Senhor para com a nação de Israel era alinhar o coração do povo com o coração dele. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei como entrou o teu coração aqui na igreja essa noite. Eu não sei quais são as suas expectativas em relação a ouvir algo de Deus nessa noite. Mas entenda que todas as coisas que Deus faz e todas as coisas que Deus permite que aconteçam na sua vida cooperam para o seu bem. Cooperam para o quanto Ele te acha valioso para Ele.
e demonstrará isso para você cada vez mais. Bom, vamos falar sobre o livro de 2 Reis, então. A tradição teológica nos aponta que o autor do livro de 2 Reis é também o profeta Jeremias, assim como o autor do livro de 1 Reis foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o autor. O livro foi escrito por volta de 560 a 540 antes de Cristo. Bastante tempo, né? Se hoje a gente está 2022 depois, faz as contas aí. Tem muito tempo. Mas ainda assim é um livro que tem muito a nos ensinar. O propósito do livro de 2 Reis é uma continuação do livro de 1 Reis. O profeta Jeremias continua a história dos reis durante o reinado divino. O livro de 2 Reis termina com a derrota final e deposição do povo de Israel e Judá para a Síria e Babilônia, respectivamente. A nação que era potência mundial. Pensa nos Estados Unidos hoje. Estados Unidos não, né? Que a coisa já está mudando. O que está apontando para ser a próxima potência mundial hoje é a China. Bom, pense numa potência mundial que você conhece. A queda dessa potência mundial e a ascensão de nações que ninguém tinha ouvido falar com tanta proeminência naquele tempo, mas Deus permitiu para que o povo alinhasse o coração deles com Ele. O propósito de Deus, através do livro de 2 Reis, é que o governo que Ele tinha entregado na mão de homens que se deixaram corromper caísse, para que aquilo que era sublime, aquilo que era divino aparecesse, para que os profetas se levantassem, para que os homens e mulheres de Deus se levantassem. No livro de 2 Reis, a gente vê a ascensão do profeta Eliseu como um grande homem de Deus. A gente vê milagres que a nação de Israel não contemplava há muito tempo. Talvez você esteja vivendo nesse momento o episódio mais difícil da tua vida. O episódio mais difícil da tua família, o momento mais drástico, mas talvez o Senhor tenha permitido que isso aconteça com você, para que o velho homem que combatia com a nova criatura ali dentro do seu ser, o velho homem caia e a nova criatura possa ascender de dentro do teu interior para você viver grandes milagres, grandes coisas. Você vai ver nesses próximos dias. Olha o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Ele está renovando a igreja. Você vai ver nos próximos dias, na tua casa e aqui na igreja, acontecer coisas que você não via há muito tempo. Quem crê nisso? Eu tomo posse dessa palavra, porque a minha esperança está no Senhor. E Deus queria restaurar aqui nesse episódio a esperança do povo no Senhor e não em promessas dos homens. O versículo-chave a gente já leu e um resumo do livro, antes de entrar nos 3 pontos, é o seguinte: 2 Reis retrata a queda do reino divino. A gente vê em 2 Reis também a queda de Samaria, a divisão dos reinos entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou Judá e o reino do norte, o povo que persistiu em adorar outros deuses. Aqueles que ainda tiveram a sua esperança no Senhor, permaneceram com a sua esperança no Senhor. Eles continuaram, apesar do cativeiro, apesar da ascensão da Babilônia, experimentando a graça de Deus, experimentando o favor do Senhor. Mas aquele povo que resolveu se entregar deliberadamente à adoração de outros deuses, perdeu o favor do Senhor, perdeu a graça de Deus, se tornaram uma nação vergonha. E só no Novo Testamento, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente vê a reconstituição da graça de Deus a esse povo. Só quando Jesus vem e ensina o que é o evangelho verdadeiro para o povo. Mas naquela época, a nação de Samaria caiu e perdeu até a graça de Deus. A gente vê a divisão dos reinos. O reino de Israel é repetidamente governado por reis maus. Essa também é uma característica do livro de 2 Reis. Até Josias aparecer. Josias era um garoto de 8 anos de idade. Pensa no caos que a nação vivia. Quando eu olho para esse fato, eu me lembro do livro de Samuel. 1 Samuel retrata o que para nós? Homens maus governando, pessoas que se afastavam de Deus o tempo todo, conduzindo o povo de Deus e a igreja, pessoas que não tinham compromisso com o Senhor, juízes que se levantavam e logo após a ascensão deles o povo se afastava de Deus.
E Deus levanta um garoto. Por que Deus levanta o garoto Samuel? E por que aqui em 2 Reis Deus levanta o garoto Josias? Porque esses garotos, essas crianças, eram pessoas que ouviam a voz de Deus. Não importa a idade que você tem, não importa quanto tempo você está aqui na igreja, não importa se você saiu e voltou, não importa o que você está vivendo agora, se você é uma pessoa que tomar nessa noite compromisso com ouvir a voz de Deus, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai ter compromisso com você, o Senhor vai te honrar. Esses homens que foram um diferencial na palavra de Deus, independente da idade, eram homens que ouviam ao Senhor. Será que nessa noite, em nós, aqui, Deus pode contar com uma igreja que ouve a sua voz? Eu não sei você, mas eu digo amém. Eu digo glória a Deus, porque eu decidi ouvir a voz do Senhor. O meu compromisso aqui nessa noite é com ouvir a voz de Deus, saber o que Ele tem para falar ao meu coração. Toda a palavra de Deus para o seu povo é uma palavra de vida. A palavra de vida nem sempre é a palavra que vai descer suave, como mel aos seus ouvidos. Muitas vezes a palavra de paz, a palavra de vida, ela vai descer de uma forma amarga, mas ela vai curar você. Sabe quando você era criança, que você tinha dificuldade de deixar sua mãe passar um mertiolate ali na sua ferida, ou de te entregar um remédio que era amargo? Você fugia daquilo, mas era aquilo que te trazia saúde, era aquilo que te curava. Nessa noite, mesmo que Deus traga uma palavra que vai descer amarga para você, entenda que é uma palavra de cura, é uma palavra de restauração. O Senhor está restaurando a sua igreja nesse tempo, para as coisas que Ele tem para realizar. Bom, os poucos governantes que eram bons, junto com Eliseu e outros profetas, não podem parar o declínio da nação, não puderam parar aqui nesse tempo. O reino do norte de Israel é eventualmente destruído pelos assírios, há cerca de 136 anos depois da derrocada do reino do sul. Esses foram episódios que marcaram o livro de 2 Reis. Agora vamos para os 3 temas que esse texto trabalha para nós e aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração em cima desse entendimento, dessa visão. Tá bom, amados? 3 temas de destaque presentes no livro de 2 Reis. O primeiro tema, e aquilo que eu quero falar com você nessa noite, o primeiro ponto dessa mensagem: o Senhor julgará o seu povo quando eles desobedecerem e virarem as costas para Ele. O povo tinha perdido essa noção, o povo tinha perdido essa sensibilidade de entender que ao filho que Deus ama, Ele corrige. Um bom pai, segundo características humanas dessa terra, desse tempo, que ama o seu filho, que não despreza o valor da correção, corrige o seu filho. Amados, eu perdi a conta de quantas vezes eu já apanhei dos meus pais. Perdi a conta mesmo. Se você me perguntar quantas surras você já tomou, pastor, eu não sei te dizer, mas foram muitas. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu posso dizer que diante de Deus e das pessoas que me cercam, eu vivo com o caráter aprovado pelo Senhor e pela minha igreja e pela minha liderança. Porque a correção endireitou o meu caminho. Deus não corrigiu o seu povo, Deus não desejou corrigir o seu povo para o mal, mas para que eles pudessem endireitar o seu caminho. Toda vez que eu e você desobedecermos a voz de Deus, desobedecermos a uma orientação do Senhor, ao mandamento do Senhor, Ele vai de maneira dura corrigir e alinhar o nosso caminho. Ele vai de maneira dura endireitar a nossa vida. As circunstâncias, elas são um instrumento usado por Deus para nos trazer de volta à vontade dEle. Uma vez que eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, meu irmão, uma vez que você tem o seu nome escrito no livro da vida, não existe mais esse negócio do livre-arbítrio. Então é por isso que depois que você entra na igreja, a sua vida ela passa a ser luta e vitória. E eu não estou combatendo aqui o arminianismo wesleyano, como alguns podem pensar, porque o arminianismo wesleyano, ele nos apresenta a seguinte característica: o homem pode escolher,
receber a salvação ou não. Depois que você recebe a salvação, que você escolhe receber a salvação, acabou, irmão. A sua vida é de Deus. Ele te comprou com sangue. Ele é o teu Senhor. E Deus não vai te perguntar o que você quer ou não fazer, o que você quer ou não viver para conduzir a tua vida. Ele é o teu Senhor. Deus vai trazer à tona na tua vida muitas vezes coisas que você não queria ver. Deus vai te falar coisas que você não queria ouvir, mas para o teu bem, porque você precisa ouvir, você precisa ser corrigido no seu caminho. Eu preciso ser corrigido no meu caminho. Então muitas vezes o pai vai usar da autoridade que ele tem para impedir que o filho caia numa cilada. Momentos difíceis são sim circunstâncias onde Deus está nos guardando, nos preservando, para que a gente não seja destruído. Sabe quando você passa por aquela circunstância de que o trânsito está ferrenho, está uma coisa triste, uma coisa difícil, e você fica impaciente, mas quando você chega lá na frente, você percebe que aquela espera te livrou de um acidente? Deus faz isso conosco. Deus permite circunstâncias na nossa vida para alinhar o nosso coração com o coração dele. E o primeiro ponto que a gente vê aqui, destacado como o primeiro tema do livro de 2 Reis é esse. Toda vez que o povo desobedecer, toda vez, não importa como, não importa se é um pecadinho ou um pecadão, toda vez que o povo desobedecer, o Senhor julgará as suas atitudes. O Senhor trará justiça. Muitas vezes a gente quer justiça de Deus para todo mundo. A gente quer justiça de Deus para o irmão que senta do nosso lado, a gente quer justiça de Deus para o irmão que mora na nossa frente, a gente quer justiça de Deus para o Alexandre de Moraes, mas a justiça de Deus vai começar na tua vida, vai começar na minha vida, vai começar na nossa vida. Deus vai começar a fazer justiça pela casa dele. Deus vai começar a colocar as coisas em ordem na casa dele. Se as coisas não estão acontecendo com ordem e decência, nem na igreja, a igreja vai orar e vai pedir para Deus fazer pela nação. Primeiro Deus começa na casa. Primeiro eu me preocupo com a minha casa. Primeiro eu me preocupo com aquilo que eu tenho aqui na palma da minha mão, o controle. E depois, através disso, eu faço as outras coisas. Continue, meu irmão, vigiando e tendo uma vida de intimidade com o Senhor. Mesmo que a circunstância esteja te apertando. Talvez o Senhor esteja corrigindo um caminho mau que você tomou. Uma má decisão, uma má escolha que você tomou. Uma má postura que você teve em algum momento da tua vida. A segunda coisa, depois de nos apontar que a infidelidade dos israelitas, refletida na idolatria, resultou em Deus, com sua justa ação, corrigir o povo. A segunda coisa que nos é apresentado aqui é que a palavra dos verdadeiros profetas de Deus sempre se realiza. A gente tem 2 episódios nos livros dos reis que nos mostra que a palavra de Deus sempre se realiza. O primeiro ponto é, toda vez que eu ir para distante do Senhor, Ele vai me corrigir. Ele vai me conduzir de volta à vontade dEle. Porque uma vez que eu tenho meu nome escrito no livro da vida, Deus é o Senhor da minha vida e ponto e acabou. Ele me conduz. Ele tem autoridade sobre a minha existência. E em segundo lugar, tudo aquilo que Deus diz através da sua palavra, tudo aquilo que Deus diz através dos seus profetas, que apontam para a palavra, tá? Profeta não é esse tipo de pastor, de crente que está aí fora, no mundo, que levanta no meio da igreja, diz, eis que eu te digo, vi a placa do teu carro, tu vai ganhar uma casa nova semana que vem. Profeta não é isso não, tá? Tem muita profetada por aí. Toma cuidado, meu irmão. Profeta é aquele que aponta para a palavra de Deus. Quando o profeta se levantar e disser para você, eis que eu te digo, pega a tua Bíblia e avalia aqui se o que ele falou para você tem a ver com a Escritura. Porque se não tiver, é Satanás tentando te levar para distante da vontade de Deus. Isso é uma verdade. A palavra dos profetas sempre se cumpre.
Quem lembra da história de Naamã? O profeta chegou até ele e disse: mergulha no rio Jordão. Um rio podre, um rio sujo, um lugar que ninguém queria ir se banhar, nem o povo daquela própria terra. Só que sabe qual é o aspecto destacado aqui nessa situação? O rio, para as pessoas daquele tempo, era visto como uma divindade. Então, para o povo da Síria, de onde Naamã vinha, o rio que eles tinham na terra deles representava o Deus deles. Então, por isso que o profeta chega até Naamã e fala: mergulha no Jordão. Por quê? Aonde o Jordão se encontrava, gente? No reino de Israel. E quem era o Deus da nação de Israel? O Senhor. Então, por isso que o profeta fala: mergulha no Jordão, para mostrar que o Deus de Israel era maior que o Deus da Síria. E a palavra do profeta se cumpriu. A Bíblia diz, está escrito, que Naamã, depois que ele mergulhou 7 vezes, saiu com a pele limpa, igual de um bebê. Então entenda uma coisa: a palavra de Deus sempre tem razão. A palavra de Deus sempre se cumpre. Se Deus entregou uma palavra para você, se Deus te mostrou algo através da Bíblia, se Deus usou uma pessoa dentro da Bíblia para falar com você, aquilo que Deus te falou vai se cumprir. Aquilo que Deus te falou vai acontecer. Pode passar o tempo que for, você pode enfrentar duras circunstâncias. Deixa eu te contar uma outra história. Quem lembra da viúva que Eliseu foi até a casa dela e realizou o milagre dos potes de azeites, a multiplicação do azeite? Quem lembra dessa história? Glória a Deus. O profeta Eliseu vai até a casa daquela viúva. A Bíblia diz que aquela viúva era esposa de um dos discípulos de Eliseu. E o que isso representa para mim e para você? Deus sempre cuida daqueles que têm compromisso com Ele. Tem muita gente que vai dizer que o milagre aconteceu simplesmente porque a viúva acreditou na palavra de Eliseu, mas não, aquilo foi só um teste para ela. Deus já ia fazer, porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. O marido daquela viúva não deixou uma herança financeira para ela, porque ele estava cuidando das coisas de Deus. Ele estava seguindo o discipulado de Eliseu, ele estava seguindo a palavra do homem do Senhor. E por causa disso, quando ele morreu, o Senhor se lembrou dela. Você acha que Eliseu foi parar na casa da viúva por acaso? Você acha que um profeta, um homem de Deus, toma atitudes por acaso? Por acaso, Eliseu foi visitar a viúva. Por acaso, o pastor veio pregar aqui na igreja hoje. Por acaso, eu abri no texto de 2 Reis e Deus falou algo que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Deus não é um Deus de acasos. Deus não é um Deus de coincidências. Está tudo projetado. Está tudo planejado. Já está tudo definido por Ele. Deus sabia que a viúva ia passar por aquilo. E Deus conduziu Eliseu até a casa dela. Ela não tinha o que comer. Então Eliseu provou a fé dela e falou: olha, pega o que você tem, a pouca farinha e o pouco azeite que você tem e faz um bolo para mim. Ela até confrontou Eliseu e disse: olha, eu ia pegar isso para fazer uma comida para mim e para os meus filhos e depois a gente ia se preparar para morrer. Só que ela escolheu ter compromisso com aquilo que é do reino. Às vezes a gente pensa que se a gente pegar o pouco que a gente tem e entregar para Deus, a gente vai perder tudo que a gente tem. Esse é um pensamento mesquinho. Se você pegar o pouco que você tem e entregar na mão de Deus, Deus vai multiplicar. Onde está a nossa fé quando a gente pensa desse jeito? Onde está? Será que a gente ainda crê no poder de Deus? Será que a gente ainda crê que Deus pode fazer milagre? Aquela mulher, no último momento da vida dela, aquela mulher, no cenário que nem eu nem você nunca passamos. Alguém aqui já passou uma circunstância onde você pegou o resto do que você tinha e falou: eu vou comer e amanhã eu e meu filho vamos morrer? Alguém aqui já passou por isso? Por uma situação assim, trágica assim? Eu acredito que não. Mas se sim, Deus te honrou. E é por isso que você está aqui hoje. Aquela viúva acreditou na palavra do profeta. E a Bíblia nos diz que ela se tornou uma negociante.
no meio da comunidade dela. Ela vendia azeite para os outros depois de tanto azeite que Deus entregou para ela. Ela saiu tendo que pegar botija na casa dos vizinhos para comportar o tamanho do milagre que Deus realizou na vida dela. Quem crê em Deus e entrega o pouco que tem na mão dele, o Senhor multiplica a circunstâncias e a quantidades nunca vistas, nem sonhadas, nem experimentadas por essas pessoas. Se você nessa noite que está duvidando disso que eu estou te falando, e está duvidando disso que a Bíblia prega, pegar o pouco que você tem e fizer a prova de Deus, Deus vai te honrar. Eu estou agindo nessa noite como profeta de Deus apontando para a palavra. Eu não estou falando aquilo que o meu coração deseja dizer. Não pense você que quando eu subo aqui no púlpito para falar que quem planta colhe e que Deus dá semente ao que semeia e pão para o que come, eu estou falando o que eu quero falar para você. Eu estou falando o que a Bíblia me diz. Eu estou falando o que Deus me permite viver. Não estou falando do meu coração, não estou falando da minha boca para fora. Se você experimentar e fizer prova de Deus, você vai viver. 2 episódios aqui. 2 histórias. 2 pessoas que experimentaram acreditar na palavra dos profetas de Deus e viveram o milagre. Muitos dos milagres de Eliseu prenunciam a atividade que o próprio Jesus realizaria. Eliseu era como uma figura, uma tipificação dos milagres de Jesus. Ele começou a fazer milagres extraordinários ali no meio do povo. Ele pegou as migalhas daquela viúva e transformou em prosperidade. Deixa eu te falar um negócio. Deus pode pegar nessa noite o seu coração em migalhas, curar ele e transformar você numa potência para o reino. Deus pode pegar o teu lar quebrado, dividido e transformar ele num exemplo. Deus pode pegar a tua causa impossível e transformar num grande testemunho, o tipo de testemunho que você nunca ouviu falar, porque ele é Deus. Quando ele toca na situação, ele muda tudo, porque ele é Deus. Faça como Abraão nessa noite, amado. Creia contra a esperança. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? Toda circunstância ao teu redor, ela vai te dizer que não. Tudo vai te dizer que não. Como quando eu chego aqui na igreja, levanto as minhas mãos ao redor do quarteirão, levanto as minhas mãos aqui dentro, profetizo que essa vai ser uma mega igreja. No outro dia eu chego aqui na igreja e não vejo nada parecido com a mega igreja, mas eu estou crendo contra a esperança. Eu estou crendo contra as circunstâncias. Pessoas me dizem que isso é impossível, pessoas me dizem que tantas coisas já aconteceram aqui, mas o meu compromisso com Deus é crer contra a esperança. Muita gente vai se levantar para te dizer muita coisa. Você está sonhando com a faculdade, está sonhando com a porta de emprego. Muitas pessoas vão dizer para você que é impossível, mas você precisa crer contra a esperança, porque aquele que te prometeu não falha. Você vai sim passar por lutas, você vai sim passar por dificuldade, você vai enfrentar o deserto, você vai olhar no olho do furacão, mas você não vai parar, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra dele não falha. Sementes que são lançadas nele vingam, dão certo, frutificam. A 30, a 40 e a 100 vezes mais. É isso que a palavra diz, não é? E a palavra não falha. O homem falha. As previsões dos homens falham. Mas a palavra de Deus não. Uma aplicação prática para encerrar. Antes da aplicação prática, eu vou te relembrar os 3 pontos que a gente trabalhou aqui. Deus sempre vai corrigir a nossa vida quando a gente estiver longe dele. Quando tomarmos um caminho de desobediência. A palavra dos profetas sempre aponta para aquilo que Deus vai fazer no meio da igreja dele. E Eliseu
era a figura de Cristo e aquilo que ele faria. Deus vai te corrigir quando você se afastar dele. A palavra dos profetas que apontam para a Bíblia sempre se cumprem. E em todas as coisas, o Senhor é fiel. O marido da viúva morreu, mas Deus não abandonou ela. Ela perdeu o recurso que ela tinha, humanamente falando. O marido não deixou uma pensão e uma aposentadoria para ela, mas Deus multiplicou o azeite na casa dela. Deus sempre é fiel. A doença de Naamã não tinha cura, mas Deus realizou um milagre na vida dele, porque Deus sempre é fiel. A tua circunstância não tem solução, mas Deus vai te usar como um exemplo de que Ele é o Deus do impossível e faz o que os homens não esperam. Por quê? Porque Deus sempre é fiel. Acredite na palavra de Deus e você vai viver milagres extraordinários. Bom, aplicação prática. Deus odeia o pecado e não permitirá que você continue por tempo indeterminado nele. Deus vai puxar o teu tapete, irmão. Se você está vivendo em pecado, se você está cometendo pecado, se você está tentando esconder de mim, esconder da igreja, Deus vai puxar o teu tapete. E eu falo isso no púlpito porque eu tenho temor ao Senhor. Mas Ele não vai puxar o teu tapete porque Ele não gosta de você, não. É por amor a você e para consertar o teu caminho. E eu vou ser o primeiro que vai estar aqui para te abraçar e dizer que eu te amo e que quero andar com você, até você corrigir essa situação. Porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Deus sempre faz o melhor por nós. Deus sempre trabalha em nosso favor. Bom, se pertencemos a Deus, podemos esperar a sua disciplina quando desobedecemos a Ele. Se eu pertenço a Deus, eu tenho certeza que eu pertenço. Você tem certeza? Eu tenho certeza, eu pertenço a Deus. No dia que eu errar, Deus vai puxar o meu tapete. E eu vou procurar você, para te abraçar e a gente orar junto. No dia que eu errar, eu posso esperar, porque a disciplina de Deus vem para aqueles que cometem erros e pertencem a Ele. Deus não disciplina quem não pertence a Ele. Deus não corrige o caminho de quem não pertence a Ele. Deus não leva gente que não pertence a Ele para o deserto. Por isso que talvez você olhe para o ímpio e veja ele prosperando. E veja ele passando na tua frente de carrão. Porque Deus não está preocupado com o caráter dele. Está preocupado com o teu. Você que é filho de Deus? Deus não leva quem não é filho dele para o deserto. Não leva. Um pai amoroso corrige os seus filhos para o seu bem e para provar que eles realmente pertencem a ele. A história da viúva e do leproso Naamã são exemplos para nós de que o que Deus diz a respeito do corpo de Cristo se cumpre. Ele restaura e Ele cuida. Se você pertence ao corpo, Deus está sempre te restaurando e está sempre cuidando de você. O cuidado de Deus, ele não é exemplificado na nossa vida de forma material. Se Deus te ama, Ele não vai te dar uma Ferrari, Ele vai te dar um carro para você andar. Ele vai colocar comida na tua mesa, Ele não vai te dar caviar e comida japonesa toda semana. Talvez se Ele fizer isso por ti, você nem vai se lembrar dele. Mas Ele vai cuidar de você. E um dia Ele pode sim te dar o melhor dessa terra. Mas porque Ele te ama, Ele vai te conduzir por caminhos que vão ser propícios para que nesses caminhos você ame mais a Ele do que as coisas dessa terra. Deus nos separou para amar mais a Ele do que as coisas dessa terra, e não o contrário. Vamos lá. Assim como Eliseu teve pena das pessoas dos níveis mais baixos da sociedade, nós devemos, como igreja, acolher aqueles que pertencem ao corpo de Cristo e a gente vê passando dificuldade. Nem sempre a pessoa que está passando dificuldade é a pessoa que precisa de dinheiro. A gente tem duas situações aqui que Eliseu acolheu. Uma mulher que tinha perdido tudo e um homem que tinha tudo, mas tinha uma doença que não tinha cura. Você pensa que Naamã era pobre? O cara tinha muito dinheiro.
mas ele precisava de um milagre que só Deus podia realizar. E como igreja nós devemos acolher esses dois tipos de pessoa. As pessoas que precisam de um milagre financeiro e as pessoas que precisam de um milagre para uma doença que não tem cura. Preste bem atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje eu ouvi algo extraordinário que o Espírito Santo usou a irmã Vanderlé para falar no culto pela manhã. Ela pregou aqui no culto mais cedo e ela disse que a promessa de Deus para nós é que entrem prostitutas, bêbados, ladrões, pessoas desse tipo aqui na igreja. E eu quero é que venham mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus acolheu e abraçou a pobre viúva e o rico e poderoso general do exército da Síria. Do mais rico ao mais pobre. Esse é o Evangelho. E assim como o Senhor não fez, não devemos fazer. Jesus andou com pessoas de todos os níveis. Eu não sei você, mas o meu Deus e o meu modelo de vida é Jesus. Eu decidi segui-lo. E se você é esperto, você também decidiu seguir a Ele. Amém? Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar com você. Glória a Deus. Eliseu é um grande exemplo para nós nesse texto, de um homem que entregou todo o seu coração a Deus, de um homem que teve a sua alma entregue ao Senhor. E nesse momento, enquanto a gente ora, o Ministério de Louvor vai entoar um hino ao Senhor, que fala sobre isso. Que o nosso desejo é honrar a Deus, o desejo do nosso coração é viver para o Senhor. Entregue o seu coração nesse momento a Deus, amado. Entregue a sua alma para Ele. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou viver. Você pode dizer para mim, mas eu já vivi tanto na presença de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Ele vai te levar a lugares extraordinários que você nunca sonhou. E que não são nada parecidos com aqueles lugares que você já pisou antes de hoje. Deus tem sempre um novo para nós. Deus, obrigado, Pai, pela nossa vida. Assim como o Senhor conduziu Eliseu, tomou o coração dele, tomou a alma dele. Eliseu era um homem que cada passo que ele dava, ele vivia para Ti. Nós queremos também ser dessa forma. Queremos que cada passo que a gente dê seja para Ti. Nós queremos adorar só a Ti. Só o Senhor é digno de louvor em nossas vidas. Só o Senhor merece a nossa honra, o nosso compromisso. Toma os nossos corações nessa noite. Toma as nossas almas. Nós vivemos para Ti, Deus. O Senhor é o dono do nosso ser. O Senhor é aquele que nos corrige. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele a quem nós temos fidelidade e também é fiel a nós. É de Ti que nós esperamos a palavra. Realiza o Teu milagre em nossas vidas nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Declara assim: se é o meu desejo, Senhor, te honrar.